Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Jeremias, capítulos 36 até o capítulo 41. Meu irmão e minha irmã, no capítulo 35 nós vimos o exemplo dos recabitas lá, né, que seguiam o mandamento do seu antecessor lá, né? Porque e não bebia vinho nem se misturavam, eram nômades, né? Mesmo morando no meio do povo hebreu ou de qualquer outro povo, eles não se misturavam, seguiam a orientação do seu antecessor, né? E interessante que Deus manda isso como exemplo para ver se o povo voltava para Deus, que seguia o exemplo dos antecessores que seguiam a Deus, né? Mas o povo assim não se converteu. Bom, o capítulo 36, a gente vai ver que Deus ordena a Jeremias que escreva em um rolo, né, seria correspondente a um livro, as palavras e as profecias que ele tinha recebido de Deus, né? E vocês vão ver que Jeoaquim, era o rei na época, queima os rolos. Olha que coisa obstinada. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, foi o último rei piedoso, né, que morreu na mão do faraó Neco, na batalha lá contra o Egito, né? Rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias, até hoje. Quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, foi o escritor, escreveu, né? Filho de Neerias, para que escrevesse junto com ele, enquanto Jeremias ditava. E ditou as palavras que o Senhor havia falado a Jeremias, né? Depois Jeremias disse a Baruque assim: estou preso. Jeremias estava preso naquela época. Não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei para você. Interessante, né? E Jeremias estava preso justamente por causa das mensagens que ele estava pregando, né? E aí Baruque fez exatamente tudo que Jeremias falou. No nono mês do quinto ano do reinado, quinto mês do reinado de Jeoaquim, dezembro de 604 aproximadamente, era um período frio lá na época, né? De acordo com a estação do ano lá. O rei deu no nono ano do quinto mês do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém, e todo o povo vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque então leu todas as palavras, e aí Baruque leu tudo que tinha escrito nos rolos de Jeremias, né? E leu no templo do Senhor, na sala de Gemarias, filho do secretário Safã. E aí, quando Micaías, filho de Gemarias, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no Palácio Real, onde todos os líderes estavam sentados, o secretário, todo mundo lá, e pediram, todos estavam lá, pediram para que ele lesse para ele. Disseram: sente-se e leia para nós. Então Baruque leu para eles. Quando ouviu todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo. Vamos falar para o rei. Foram para falar com o rei, né? Relatemos. É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas as palavras. E os juízes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias, ninguém saiba onde vocês estão. O rei mandou Jeúde pegar o rolo, e Jeúde trouxe a sala de Elisamar, o secretário, e leu ao rei todos os líderes estavam a seu serviço. E aí, assim que Jeúde terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei, que era o rolo era escrito todo em coluna, né? Era todo escrito em colunas, né? E a escrita antigamente era muito caro, né? O material era muito caro, né? E quando ele lia, o rei cortava com a faca de escrivão e atirava no braseiro, ou seja, ele foi cortando tudo que ia sendo lido e queimando no braseiro. Depois que o rei queimou tudo, o rei queimou todas as palavras ditadas,
o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e nele escreva todas as palavras que estavam no primeiro, porque que Joaquim, rei de Judá, queimou. E aí, meu irmão, outra vez o Senhor fala com Jeremias para escrever. Jeremias escreve. E aí, o Senhor manda dizer a Joaquim assim: também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais. Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora, exposto ao calor de dia e a geada da noite. Olha que terrível isso, meu irmão. Entendeu? Porque o filho dele, filho de Joaquim, governou 3 meses apenas, depois foi capturado e levado para o exílio e acabou morrendo. Né? E aí, meu irmão, eu castigarei eles e aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Aí sobre todos eles, sobre todos os habitantes de Jerusalém, sobre todos os homens de Judá, todas as graças que pronunciei contra eles. Ou seja, Deus deu 2 chances a eles, outra vez, e eles não se arrependeram. E aí, capítulo 37, você vai ver Zedequias já como rei, né? E que significa Zedequias? Significa o Senhor é a minha justiça. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado por Nabucodonosor, que Nabucodonosor já estava impondo sofrimento, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, como rei. Ele reinou no lugar de Joaquim, filho de Joaquim, que durou 3 meses. Então, veja, Joaquim e Zedequias foi nomeado por Nabucodonosor. Ou seja, aqui você já viu que o rei não tinha autonomia, era apenas um vassalo, né? Servia ao reino de Nabucodonosor. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras do Senhor que tinha falado primeiro do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou filho de Selemias, Jucal, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com as palavras: ore o Senhor em nosso favor ao Senhor Deus. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Olha só. E o Senhor dirigiu a palavra ao profeta. Assim dirigiu a palavra ao profeta Jeremias. Jeremias devia estar muito frustrado, né? Muito sofrido, com muita violência e vendo tudo aquilo, né? Que sofrimento, né? Assim diz o Senhor, seu Deus Israel. E o detalhe: Deus sustentou Jeremias no sofrimento, não desfaleceu na sua fé e nem no ânimo. Assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel: diga ao rei de Judá que o mandou consultar-me: o exército faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão a atacar esta cidade e eles conquistarão. E eles aqui ainda acreditavam, que o povo aqui acreditava que alguma nação, algum rei seria capaz de impedir Deus. Olha que coisa insana, né? Meu irmão, Deus é o Senhor da história. O planeta Terra gira, fica no espaço, com essa rotação contínua e constante por milhares de anos, por causa das leis físicas criadas por Deus e sustentadas por Deus até hoje. É simples de entender, né? Depois que o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim a fim de tomar posse da propriedade, que é aquele terreno que ele tinha comprado lá, né? Mas quando chegou, o capitão da guarda, que era chamado Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Ele disse: isso na verdade, não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo, né? E o prenderam na casa do secretário Jonas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi levado ao palácio. Aí pergunta assim: permita-me apresentar a minha súplica, não me mande de volta à casa de Jonas, seu secretário, para que eu não morra ali. Então Zedequias deu ordens para Jeremias, fosse colocado no pátio da guarda, diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. E assim Jeremias ficou preso, saiu de uma prisão e ficou preso no pátio. Saiu de uma prisão de uma casa e ficou preso no pátio, né? E aí, meu irmão, Jeremias continua a falar
Assim diz o Senhor, aquele que permanecer na cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render os babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia. E aqui, está falando aqui para o povo ir para lá, para sobreviver lá e para trazer prosperidade para a terra da Babilônia. Porque eu creio que, além de punir o povo, moldar o povo que foi escolhido para levar a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, essa questão, ela é muito complexa. Por quê? Porque a gente pode pensar que a seguinte coisa, logo depois, algum tempo depois, a Babilônia foi destruída. Mas foi destruída por quê? Porque não ouviu as mensagens que o próprio povo, as pessoas do povo de Israel que estavam lá, estavam transmitindo a respeito de Deus. Que Israel foi criado por Deus, a herança do Senhor, como está escrito, para levar a mensagem de Deus a todos os povos. E Israel foi para a Babilônia e o povo da Babilônia não ouviu as palavras do Senhor. Né? E aí, então eles disseram ao rei, esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo. E aí Zedequias falou, ele está em suas mãos, o rei não pode se opor a vocês. Pegaram Jeremias e jogaram na cisterna, que ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias na cisterna, estava vazia, mas tinha lama. Aí, Ebed-Meleque, que era um etíope, oficial do palácio do rei, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna e foi ao rei falar com o rei. E, meu rei, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram na cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou ao etíope, né, leve com você 3 homens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. E retirou. Pegou o trapo, roupa velha, desceu, fez uma corda lá e desceu, né? Jeremias permaneceu no pátio da guarda, não saiu de lá. E aí Jeremias vai ser interrogado novamente. Zedequias mandou trazer o profeta, né? Quero pedir-te uma coisa, disse o rei, não me esconda nada. Jeremias disse, se eu disse uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. E o rei Zedequias, porém, ele fez esse juramento secreto a Jeremias, juro pelo Senhor que recebemos a vida, que não te matarei. E aí, então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada, e a cidade não será incendiada, mas se você e sua família resistirem, se você não se entregar, a cidade será entregue nas mãos babilônios e ela será incendiada, nem mesmo você escapará. E aí, meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer? A cidade vai ser incendiada, né? Vai ser incendiada, e aí vocês vão perceber isso aqui, que vão perceber isso na queda de Jerusalém. Foi no capítulo 39. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. No 10º mês de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém, todo o seu exército e a sitiou. No 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. O muro da cidade era uma representação da fortificação da cidade, né? E aí foi mais ou menos no dia 18 de julho de 586 a.C., né? O cerco, você imagina, durou pouco mais de 2 anos e meio. Você vê que tristeza foi isso, né? E aí Zedequias foi fugir com alguns dos soldados lá, né? Mas o exército babilônico os alcançou na planície de Jericó, capturaram e levaram para o rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dele, também matou todos os nobres de Judá e mandou furar os olhos de Zedequias e ficar preso com corrente de bronze para levar para a Babilônia. E lá Zedequias morreu, né? E aí, meu irmão, minha irmã, Nebuzaradan, comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido, e a ele e os restantes dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que não tinha nada para ameaçar,
deixaram para trás. Naquela ocasião, lhe deu vinhas e campos. Olha só, o povo mais pobre, recebeu do comandante da guarda que tinha sediado e destruído a cidade, vinhas para poder sobreviver. Isso aqui, meu irmão, tem uma lição tremenda. Às vezes de fora que vem o socorro. Do impiedoso veio o socorro. Olha só, que coisa tremenda, né? E aí, meu irmão, minha irmã, fala assim: assim diz o Senhor do Exército, Deus Israel, estou prestes a cumprir minhas advertências contra a cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia eles cumprirão diante de seus olhos, mas eu resgatarei naquele dia, declara o Senhor, você não será entregue nas mãos daquele a quem teme. Certamente eu resgatarei, você não morrerá a espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. E, meu irmão, minha irmã, isso falou o Senhor a Ebed-Meleque, que era o etíope que tirou Jeremias da cisterna. Misericórdia do Senhor também, né? Que também ele, não sendo um hebreu, um judeu, também teve piedade de Jeremias. E aí vai acontecer no capítulo 40 a libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra de Jeremias depois do comandante da guarda imperial, Nebuzaradan, o libertar em Ramá. Estava em Ramá, foi libertado, né? Vocês vão perceber coisa interessante. Tinha encontrado Jeremias acorrentado em todos os cativos de Jerusalém e Judá, ele estava no meio do povo, né? E foi levado para o exílio da Babilônia. Quando o comandante guarda encontrou Jeremias e disse: foi o Senhor, o seu Deus, olha só, reconhece a autoridade de Deus, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para esse lugar. Agora o Senhor cumpriu, fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas eu hoje o liberto das correntes que pendem em suas mãos. Se você quiser, venha comigo, eu cuidarei de você. E aí, Jeremias preferiu ficar lá, né? Então o comandante deu provisão e o deixou partir. E Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. E Gedalias foi nomeado pelo rei da Babilônia governador de Judá. Era um governador de fantoche, né? Mas no capítulo 41, vocês vão ver que Ismael, na hora da refeição, que era comum, compartilhar a refeição, Ismael, filho de Elisamar, que era de sangue real, tinha sido um dos oficiais do rei, e foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens, enquanto comiam juntos. Ismael e os 10 homens que estavam com eles se levantaram e feriram a espada de Gedalias, que morreu ali. E aí, meu irmão, Ismael talvez tivesse assassinado Jeremias, talvez seja assassinado Gedalias, talvez seja uma das explicações, porque considerava ele um fantoche da Babilônia. E, na verdade, ele é um vassalo, né, da Babilônia. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos fazendo compreender essas palavras, e ouçam sempre o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. Deus abençoe.